Vamos lá, hoje, dia 20 de maio de 2026, 15 horas, a gente vai participar de uma disputa de licitação no portal M2A Tecnologia, um portal muito forte, com atuação bastante presente no estado do Ceará, principalmente com diversos municípios do estado do Ceará disputam licitações e realizam processos por esse portal. Hoje a gente vai transmitir uma disputa e ela será no modo aberto, tá certo? Vai ser menor preço e vai ser uma disputa por lote, ok? Então vamos lá no portal, deixa eu apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, esse é o M2A Tecnologia, portal que a gente vai participar do processo hoje. Aqui já estamos na aba da própria licitação que o nosso cliente vai participar. Aqui são os dados do processo, quais lotes a gente cadastrou proposta, 3 de 6. Temos o registro do objeto, o número do processo, contratante, a lei que vai reger esse processo, modo de disputa, classificação, se é um serviço comum, especial, critério de julgamento, tipo de apuração. Aqui é o valor da proposta inicial do nosso cliente, data da publicação, que foi o limite para esclarecimento e impugnação, a abertura da contratação foi hoje, né, na verdade, e a situação da contratação. A gente está aguardando a abertura da sessão pública. Essa licitação era para ter ocorrido dia 18 de maio, porém, ela tinha algumas impugnações e esclarecimentos sem resposta. Vocês verem aqui, ó, o esclarecimento foi mandado dia 12 e a licitação era para ter ocorrido dia 18 às 10. Só que, ou foi às 9, não lembro exatamente, mas ó, ela só foi respondida dia 18 às 16 horas e 51 minutos, 52 minutos, tá? E a mesma coisa aqui na impugnação. Então, isso aqui, por não ter sido respondido dentro do prazo legal, antes da abertura da sessão pública, como a lei prevê, a sessão não pôde iniciar, tá certo? Então, o que é que o órgão fez? Ele adiou o início da sessão pública para que ele pudesse fazer o processo correto, né? Ele respondesse e aí as empresas interessadas tivessem um tempo de adequar suas propostas para fazer a correta disputa. Esse é um processo milionário, tá, pessoal? A gente vai começar ali na casa de 7 milhões. E uma coisa que eu vou fazer, que é uma estratégia que eu aconselho você fazer também. Aqui nós trabalhamos com duas telas, tá? Estou aqui falando com vocês em uma tela e tem uma tela principal que é onde eu estou mexendo no sistema. E a gente, para não ficar sempre trocando tela, evitar alguma confusão, o que é que eu tenho aqui nessa tela onde a gente está conversando? Eu tenho o valor mínimo do meu cliente. Às vezes pode acontecer de nessa troca de telas eu clicar errado, eu perdo o valor, eu fecho a aba onde tem esse valor, seja uma planilha, seja uma foto, seja o que for, eu posso perder isso. Então o que é que eu vou fazer hoje? Vou pegar um bloquinho de notas e vou anotar realmente o valor mínimo do meu cliente. Eu vou fazer isso por quê? Para eu não precisar ficar dependente somente da imagem que eu tenho aqui, que a gente está trabalhando com imagem, e para que eu veja mais rápido. Tem que ir em mãos, né? O valor na hora que eu for dar lance. Afinal, é um valor mais alto, onde não dá para a gente brincar, certo? Além disso, a gente tem que ficar com o celular próximo, porque pode acontecer do cliente querer diminuir o valor quando ele souber o preço dos nossos concorrentes, por aí vai. Então, tudo pode acontecer nesse momento. O que é muito importante para você que assessora outras empresas? O que você mesmo ainda tem uma margem para queimar na hora da disputa? Já vai com o teu preço mínimo, tá? Não fica mudando o preço na hora da disputa, porque isso pode te prejudicar. Você, naquela emoção de querer ganhar a licitação, joga o preço lá para baixo e acaba tendo um prejuízo depois na execução contratual, se confiando no futuro reajuste, no futuro equilíbrio e não conseguiu, tá certo? Então venham com o preço comum, mas se não deu tempo de precificar direito, ou se você ainda tem uma margem que dá para tirar um pouco, faça isso com calma, tá? Não vá queimar margem, não vá querer ganhar somente no preço, afinal, numa licitação, a disputa de preços é somente um dos filtros. Vai determinar, obviamente, colocação, tuas chances de ganhar ou não, você ficando
em último lugar, é mais difícil realmente chegar em você. Mas é importante você manter uma margem saudável, tá certo? Não adianta você ganhar por ganhar. Tem que ganhar e lucrar para que a tua empresa cresça. Ó, pronto, agora começou. Já mudou a situação ó, para em contratação, a gente já consegue acessar a contratação, a sessão foi iniciada. Vamos lá. Aqui é a área de disputa. Pessoal, a gente já acessou a contratação. Aqui vai ter a área de disputa e temos as informações do pregão, objeto, aquelas informações iniciais. Bem aqui no canto, ó, aqui no canto da tela onde a gente vai ter o chat. Então, temos que acompanhar as mensagens por aqui. Recepção e disputa foi iniciada. Beleza. A gente consegue acompanhar por esse canto e também eu consigo visualizar todas as mensagens onde vai abrir uma outra aba. Você vai conseguir fazer uma pesquisa mais específica pelo autor, né? Ou pelo que diz na mensagem, a data de envio dessa mensagem, por aí vai, tá? Vamos focar agora na disputa para a gente conseguir. Nesse lote 1 que a gente está disputando agora, o melhor lance já está em 4.122.000, enquanto a nossa proposta inicial é o valor estimado de 6 milhões, certo? E estamos empatando, ou seja, tem outras empresas com o mesmo valor. Aqui a gente vai ver o tempo, aqui como é modo aberto são 10 minutos regressivos, que a gente consegue registrar o nosso lance, né? Não vou fazer isso agora. Nesse avião a gente envia o lance, exclui o último lance, alerta de lance inválido, às vezes você manda algum lance de R$ 1, sendo que era para ser 1 milhão, acontece. E aqui a gente consegue ver maiores detalhes dos lances, tá? Informações adicionais são 4 itens, aula de referência, intervalo mínimo de lances, propostas iniciais, então aqui nós estamos no processo com 42 participantes, então é muita empresa participando, a concorrência não é muito baixa. Várias propostas na casa dos 4 milhões. Aqui nós temos os melhores lances que já foram ofertados. Vamos esperar aqui, já passei para o meu cliente, né, todos os mínimos que o pessoal deixou registrado. E vamos esperar até onde a gente vai conseguir chegar. Funcionalidade interessante, pessoal, desse portal é que ele permite deixar a tela de disputa em tela cheia. Bom que tem menos distração, né? Não gostei muito dos valores ofertados aqui, porque a gente não consegue saber qual a ordem realmente dos lances. Mas é isso, faz parte. Pessoal, uma coisa muito importante é se você dá um lance, principalmente quando a gente trata de valores altos assim, é conferir, tá? Confira mais de uma vez, pergunta ao cliente, para não ter problema. A gente já vai logo dar o valor mínimo que o cliente nos passou, porque tem vários concorrentes que já cobriram o nosso mínimo, aqui tem lances de 4.120.000, 4.700.000. O nosso é de 4.800 basicamente, então não adianta ficar brigando muito. A gente já vai dar o nosso lance mínimo e ficar posicionados. Vamos esperar nossa colocação final. Tá? Nosso lance já está registrado, que são todo o histórico de lances por ordem, não tem a classificação. É complicado porque a gente não sabe em que colocação nós estamos realmente. Seria interessante se aqui a gente pudesse ver, a partir do momento que eu dei esse lance, eu fiquei em qual posição, para que a gente saiba realmente como nos posicionar na disputa de lances. Mas isso aí varia de portal para portal. Já estamos no nosso mínimo. Vamos esperar o encerramento do lote 1 para saber como vamos ficar. Disputa do lote 2 aqui já aberta também. Vamos ver como é que está. Também um valor bem abaixo do inicial. Aqui estamos falando, deixa eu fazer um cálculo. O inicial era de 1.100.000 e a pessoa ofertou 500, a outra empresa, né? Ofertou 583.000. Ficou à margem da execuibilidade, da inexecuibilidade. Lances menores do que 50% do valor estimado são indícios de inexecuibilidade, ou seja, depois que a gente passar para a análise das propostas, pode ser que o pregoeiro peça a execuibilidade desse lance aqui, se ela for a vencedora, mas também não impede
de que outros lances também sofram diligência, tá? Uma coisa muito importante que você deve ficar atento. O pregoeiro ele não vai solicitar diligência somente quando o teu lance ultrapassar os 50% do estimado, ficar abaixo de 70%, 75%. O pregoeiro tem a autoridade, a permissão de fazer uma diligência sobre a execuibilidade independente do desconto que foi dado. Ele pode atestar que aquele preço foi execuível ou não, certo? Pode ser um desconto de 1 centavo, de 1%, ou um desconto de 50%, de 49,99%, de 69%, de 70%, de 75%. Ele tem todo o direito, tá? Falo isso porque já vi colegas, empresas perguntando se por que o pessoal às vezes solicitava execuibilidade. Eu já solicitei execuibilidade quando era pregoeiro, quando não batia só em 50%. Eu já fiz solicitação de execuibilidade antes de bater 50% contra meus concorrentes, obviamente. Em alguns a gente consegue, outros não, vai da interpretação de cada agente de contratação. Mas saibam que é uma faculdade do pregoeiro solicitar diligências, tá? Ele não diz especificamente, só cabe diligências para preços manifestamente inexequíveis. Ele só diz, é indício de inexequibilidade. Então, ele pode utilizar aquilo como justificativa para fazer uma diligência sobre o preço, mas não quer dizer que é somente aquela situação, tá bom? Dica muito importante essa daí. Vamos para o nosso mínimo, no lote 2 agora. Lote 3 aberto também. Esse aqui exatamente 50%. Exatamente a metade. Aqui, esses dois lotes cabem pedido de execuibilidade, lote 2 e lote 3, por estarem muito, muito abaixo, né? Estão com metade do valor estimado, basicamente. O lote 3 literalmente está com a metade. Então, a gente pode solicitar isso aqui e tentar derrubar os primeiros colocados. Óbvio que a gente vai tentar estudar, né? Se vai valer a pena ou não. Às vezes um recurso pode beneficiar muito mais o meu concorrente do que eu. Então, a gente também faz esse estudo para saber se realmente vale a pena separar um tempo, concentrar forças num recurso que eu não vou ter muita chance de ganhar. Imagina, aqui estão 42 empresas participando, basicamente. Deixa eu ver se no lote 3 também são assim. 44. Estamos disputando com outras 43 empresas. Será que se eu ficar lá em 30º, em 15º, será que vai valer a pena eu entrar com recurso para tentar derrubar todas aquelas outras empresas que estão na frente? Isso aí vai depender muito do caso, depende muito. Então, não vou dizer, a gente só vale entrar com recurso quando estiver em terceiro lugar, em segundo ou nos 5 primeiros. Varia caso a caso, certo? A gente consegue, junto com o cliente, analisar os preços, o nome dos concorrentes, porque quando a gente começa a participar de licitação, nós começamos a conhecer quem são os nossos concorrentes mais recorrentes. E a gente sabe as fraquezas e as forças de cada um deles. Então a gente sabe, às vezes, que, poxa, eu sei que se a licitação chegar naquela empresa, dali não passa, porque eles têm toda a documentação, o preço deles é ok. Ou a gente sabe que, poxa, aquela empresa ali, quando chega nela, ela não manda documentação, ela não tem preço, ela não tem proposta, ela tem um impedimento de licitar. Acontece. Então a gente tem que estudar o caso a caso para saber a viabilidade de um recurso ou não. Nesse aqui a gente vai se adiantar. Por que eu vou me adiantar ainda logo o valor mínimo? Para que a gente possa ter uma melhor colocação, por a gente ter dado um lance antes. Então, se alguém empatar, a gente vai ficar mais bem colocado. Ou não faz tanta diferença. Mas aqui não vai fazer tanta diferença, já vou deixar aqui pronto. E já vou logo dar logo o lance. Deixa eu ver se tem, só para conferir se tem alguém com valor muito próximo do que a gente tem. Vários lances já cobriram o nosso mínimo, então não adianta disputar tanto. O que é que seria interessante? Por enquanto, eu vi aqui uma empresa que
e deu um lance de R$ 233.000. Então, basicamente, só vou precisar brigar com ela. O que é que eu vou fazer? Eu não vou dar o meu lance mínimo agora. Eu vou dar um lance de R$ 232.000 só para cobrir o preço dela. Para ver se a gente consegue pegar uma melhor colocação. 232. Ok. Vamos ver aqui melhores lances. Ó, eu vou, como usuário, né, eu estou utilizando o sistema, a gente pode falar uma coisa que seria interessante de implementação nesse sistema, na tela de disputa, seria a gente conseguir ver a nossa colocação parcial na hora da disputa, né, e o ordenamento da, das empresas conforme ela vai dando lance. Então, às vezes, a empresa ela consegue receber um identificador, né? Fornecedor 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. E a gente sabe, ó, fornecedor 1 está em primeiro lugar com o lance 232, o fornecedor 2 está em terceiro com 233, por aí vai. Isso seria muito interessante para que a gente conseguisse ter uma disputa melhor, saber realmente qual o posicionamento da nossa empresa no meio de uma disputa e assim a gente não ficar queimando margem à toa, ficar tendo que mudar tanto a tela, eu ficar aqui calculando, vendo um a um dos lances para saber qual que eu tenho que cobrir para não chegar ao meu mínimo, ou seja, alguém já cobriu o meu mínimo ou algo do tipo, tá? Então seria bastante interessante se tivesse essa funcionalidade no sistema. Fica de observação como um usuário do sistema. Como é muito complicado de ver a colocação realmente, porque ó, a gente tem proposta inicial e lances, a gente não consegue ver uma colocação atualizada. Aqui eu vou ser obrigado a dar o meu lance mínimo logo, porque não vou contar com a sorte. Não consigo, a gente não consegue ficar parando no meio da sessão pública para conferir quem está com um preço maior que o nosso ou quem está menor. A gente vai ter que chegar no nosso mínimo aqui e, e é isso. Não adianta eu ficar olhando para um lado e para o outro e vai que eu me confio, não, vou deixar nos 232.000 porque lá nos lances ninguém cobriu. Mas se eu perdi para alguma proposta inicial, pronto. Eu não sei se alguma das propostas iniciais virou lance, que diminuiu, então o ideal é chegar no mínimo, porque aqui a gente está meio que atirando no escuro. Não sabemos qual é a nossa colocação prévia e somos obrigados, né, a chegar no nosso mínimo de qualquer jeito. Vamos só esperar que essa disputa aqui encerre para que possamos encerrar esse vídeo, tá? Então, uma explicação bem rápida sobre o M2A tecnologia. Aqui a gente consegue avançar pelas fases do processo. Ó, por exemplo, no lote 1 a gente ficou em 29º, lote 2 a gente ficou em 25º. Aqui a gente só consegue ver no final, né? Situação, lances encerrados, o lote 3 está em prorrogação, lote 4 fase de lances, que ainda está dentro daquele período de 10 minutos, né? E os outros estão aguardando o início ainda, certo? Conseguimos ver propostas, isso somente quando a fase de lances acabar. Fase de lances em si, execuibilidade, quando o pregoeiro for solicitar alguma diligência para execuibilidade, vai aparecer aqui qual a empresa e qual o lote. O resultado, ó, a gente já consegue ver o nome dos concorrentes que ganharam essas esses primeiros lotes aí. Recursos, ata de ajuste de preço e documentos publicados. Então, basicamente é isso que a gente consegue ver no M2A. E vamos aqui voltar para a fase de lances para saber como é que vai acabar. Vamos ver se a gente vai ficar na casa dos vigésimos novamente. Então, pessoal, agora a gente consegue ver a nossa colocação final nos lotes, tá? No lote 1 a gente ficou em 29º, lote 2 25º, lote 3 31º. Licitação bastante concorrida, muita gente participando. Nessa tela aqui a gente consegue visualizar os detalhes, ó. Conseguimos ver a classificação, tem informações sobre nossos concorrentes, né?
E o lance de todo mundo aqui realmente ordenado. Não é a melhor visualização, mas é o que tem. E basicamente é isso. Agora é acompanhar a licitação nessas fases aqui e acompanhar o chat. Tá? Acompanhar o que vai ser solicitado, o que não vai ser e seguir o processo. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi mais uma disputa. Portal M2A Tecnologia, modo aberto, menor preço por lote. E nossa colocação não foi das melhores, mas estamos aqui para mostrar o funcionamento do portal. Afinal, a gente não está aqui para mostrar ganhando licitação, mas também como que funciona a operação do sistema em si, tá certo? Então, eu sou o Luiz Walter Paz, da LP Soluções e Licitações. Agradeço você que ficou até o final desse vídeo, que aprendeu. Comenta aqui embaixo qual portal você quer que a gente faça um tutorial, seja em cadastro de proposta, credenciamento de empresa, disputa de lances, acompanhamento de sessão pública, algo do tipo. E deixa seu like, não se esqueça de inscrever também no canal e compartilhar com um amigo que precisa aprender um pouco mais sobre as licitações. Compartilha nosso canal e até o próximo vídeo.